Hoje vamos falar sobre o homem moderno na aviação. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Já visitou a lojinha do Aviões e Músicas? Tem um monte de coisa legal lá, hein? Loja do aviõesemusicas.com.br. E hoje eu tô com um convidado muito legal, Ed. Que alegria estar aqui, sendo meu santo protetor quando eu vou viajar. Muito bem. Se vocês não conhecem o Ed ainda, ele vai se apresentar. Ele tem um canal sensacional. Olha o nome do canal. Meu nome é Edson Castro, eu sou criador e apresentador do Manual do Homem Moderno. Lá a gente faz conteúdo sobre masculinidade e para homens. Então a gente fala de comportamento, sexo, estilo, lifestyle, de uma série de outras coisas. Então a gente tem papos fáceis e papos difíceis. E aí eu chamei ele para bater um papo mais ou menos espinhoso aqui. Mas é legal, cara, porque eu acho que a aviação e a masculinidade são duas coisas que são muito ligadas. Então a gente vê uma série de segmentos que tem essa maioria de homens que exercem essas funções, e acho que é uma coisa muito legal da gente sempre fazer, como sociedade, como pessoas, é discutir por que existe uma maioria de homens e quem são esses caras que estão fazendo isso. Como é que é a questão, por exemplo, de pilotos gays? Existem muitos pilotos que são homossexuais assumidos. Você conhece algum? Como é que é? Conheço. Então, isso eu acho que depende muito de qual empresa aérea que você está falando ou de qual mercado você está falando. Houve uma evolução. Assim, quando eu entrei na Varig em 1986... Olha! Ai, meu Deus, eu tô velho! Existia um machismo muito grande nessa época. Então, quando eu entrei na Varig, por exemplo, não tinha nenhuma mecânica, assim, uma mulher como mecânica. Não tinha. E hoje eu trabalho numa empresa que tem um grande número. Ainda em porcentagem é baixo, mas já existem muito mais mulheres trabalhando com um grupo menor do que a gigante que era a Varig, e não tinha nenhuma mulher trabalhando. Então a aviação tem esse, não sei se posso chamar de viés, mas a gente viu estatísticas, né? 5% dos pilotos são mulheres. Sim, e do mundo. Do mundo, Da FAB, 15% das pessoas que estão na FAB são mulheres. E aí são divididas entre cargos de mecânica, organização e pilotos também. Acredito que pilotos também seja uma minoria. Isso, bem lembrado. Eu fiz um vídeo na AFA, está aqui o vídeo. Ó. Eu mostro os graxeiros, que é como são chamados o pessoal que trabalha em manutenção. E tem uma mulher trabalhando lá. Então a FAB... ela está abrindo muito mais o campo para as mulheres. E é visível isso. A gente vai em Pirassununga, a gente vê várias cadetes mulheres. Durante muito tempo, sei lá, Panem, aquelas coisas meio prenda-me se for capaz. Tinha aquela coisa de, tipo assim, o piloto é o cara que ele tá num cargo mega de poder, é um homem. E as aeromoças são, tipo, as conquistas dele, sabe? Tipo, que ele anda com elas do lado da outra. E essa coisa do homem alfa, dominador, que tem. Então eu meio que sinto que a gente, como sociedade, a gente dividia com caixinha. Então, coisa de menino é ser piloto, coisa de menina é ser comissária de bordo, aeromoça. E aí você começa a quebrar um pouco disso quando você começa a ver comissários de bordo homens. Sim. Que não necessariamente são gays. Também tem esse outro estigma. Tem também. Que é pra você ser comissário de bordo, tem que ser gay. Tem que ser gay, e não tem nada a ver isso. E aí você tá vivendo num país em crise, e aí você tem que pensar, tipo, eu vou ganhar uma grana ou eu vou me preocupar do que vão me chamar, tá ligado? E eu acho que é tão machista a aviação, ou ela começou de forma tão machista, que, por exemplo, cockpit. Cockpit, o que é o cock em inglês? É o pênis, né? É o pênis masculino. E o pitch é o lugar onde ele fica. Então o nome cockpit já é o lugar para quem tem pênis. Olha que doideira. Aí houve uma evolução, como hoje existe mais inclusão em tudo. Então a gente mudou o nome para flight deck. Que legal. Então quando o seu avião vai sair do gate, o mecânico chama o piloto. Então antigamente a gente falava em inglês, né? Ground to cockpit. Agora a gente fala ground to flight deck, porque a gente nunca sabe se o comandante que está lá é um homem ou uma mulher, porque agora... Olha que louco. Isso é muito louco, né, cara? E é muito legal como essas coisas, elas vão meio que... A gente tá vivendo um momento de empoderamento, a gente tá vivendo um momento de questionar o que é a masculinidade, o que é exclusivo para homem, exclusivo para mulher,
E você começa a ver como tudo isso, a gente precisa voltar algumas etapas, né? Tipo, você tem que voltar pro nome da parada, você descobre que o nome é problemático, tá ligado? E essa evolução, e eu gosto de ver isso, porque você vê que culturas diferentes têm coisas, jeitos diferentes de lidar. Então, por exemplo, em Israel, que a Força Aérea Israelense tem muita mulher. Tem muita mulher. Pilotando caças, inclusive. Isso é mulher, cara, meu. E sangue no olho, porque Israel ali tá o tempo todo prestes a entrar numa treta. E já os Estados Unidos tem um problema muito grande de botar mulheres para pilotar caça. Tanto que teve uma polêmica uns anos atrás gigante de como você ia fazer. E só recentemente teve, foi bastante divulgado, a primeira mulher piloto de caça americana. Sim, não, cara, isso é uma loucura, porque você pensar, tipo, a gente teve a febre da Força Aérea Americana quando teve Top Gun, e eu vejo que, tipo, essa febre era, tipo, coisa de menino, porque era o tio Cruise que tava no cockpit, era o Val Kilmer. E aí você não tem, quem que era a mulher? A mulher era a namoradinha dele que ficava na base, era psicóloga. Então na Força Aérea, lugar de mulher, ela ali no quartel, sentadinha na salinha dela, falando de coisa de menina, que era sentimento, e o que tava rolando, e o lugar de homem era fazendo manobras arriscadas e mortais, e pondo a vida em risco, eu sou o tio Cruise radical. Isso era ok nos anos 80. Isso era um pisaço. Isso era normal. E aí a gente começa a ver hoje em dia, talvez o comportamento de risco de um cara não seja legal, ainda mais na Força Aérea. É lugar do cara ficar sacando manobra. O avião não é lugar de você ficar fazendo loucura, sabe? Tipo, é uma coisa que exige uma inteligência emocional gigante, imagina. E sabe que, apesar, né, a gente está falando aqui, obviamente, da aviação e as mulheres na aviação e tudo mais, ou os homens, como o homem tem que ser mais moderno agora, o pensamento mais moderno do homem, porque, primeiro, está aumentando a porcentagem de mulheres na aviação. Segundo, a indústria está se adaptando para isso em relação a ferramental. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava na Varig em Congonhas e tinha que trocar um gerador do motor do Electra, o gerador pesava 62 quilos. Caramba. E eu pegava, mesmo magrinho, eu pegava aquilo na mão e tinha que sair na mão, 62 quilos. Risco horrível para sua coluna, né, velho? Sim, e uma mulher não vai pegar 62 quilos por estrutura física mesmo. Não são todas, mas obviamente a grande maioria não. Mas o que a indústria fez? Ela criou ferramentas agora que você não precisa mais abraçar um gerador e quebrar sua coluna. Deixa a ferramenta fazer o trabalho de peso, entendeu? Então, isso é incrível. Isso cria a equalidade, assim. Tanto o homem quanto a mulher podem trocar o gerador sem fazer força. Você falou, você magrinho carregava um motor de 64 quilos e tal. Qual é um problema que a gente tem muito grande no Brasil hoje? Entre cada 3 funcionários que sofrem um acidente no trabalho, eles não voltam para trabalhar. Eles acabam pegando licença pelo resto da vida, acabam pegando INSS. Isso onera a gente, como nação. A Previdência, né? A Previdência dá aquela inflada. E, capitalistamente falando, isso é muito ruim para a empresa. Porque imagina se a sua empresa perdesse o lito há 20 anos atrás por um acidente de trabalho. E eu vejo que uma discussão muito forte que a gente teve conforme a gente foi conversando coisas de masculinidade brother, tu não precisa carregar esse motor aí de 64 quilos, porque tem um carrinho aqui pra você pôr. E eu vejo que essa é uma discussão que é muito difícil do cara entender. Tipo, a mulher vai carregar o motor ali, não sei o quê. Não, nem você precisa carregar. A gente também não precisa. Isso, eu achei legal trazer o Ed aqui pra gente conversar, porque a gente precisa mudar a nossa cabeça também. E o canal dele é isso, é um homem moderno, assim. A gente não precisa ser mais o troglodita que vai caçar, né, o dente de sabre lá pra comer, cara. Você pode ser, se você quiser. Eu acho que tá liberado. Você quer ser um cara mais grosso, mais durão, tudo bem, eu acho que só não pode ser burro. Porque eu acho que tem uma diferença entre você ser homem, másculo, e você ser burro. Se eu vou carregar um peso muito maior, que é uma coisa que você tem que fazer. Eu aposto que tinha que carregar motor todo dia. Vou carregar uma turbina de avião nas minhas costas, que nem o Arnold Schwarzenegger, com o risco de ter um acidente de trabalho e parar de trabalhar aos 40, não conseguir sustentar minha família, não conseguir sustentar meus filhos, não conseguir ter minha grana, ou vou ser um homem inteligente, usar as ferramentas adequadas de trabalho que eu tenho e sustentar a minha família. Se adaptar. Eu acho que a adaptação é o grande lance de tudo, cara. Assim, a gente sabe, a evolução não é do mais forte. Não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta que sobrevive. E acho que isso serve para qualquer coisa. Inclusive para se adaptar ao trabalho, se adaptar às novas normas de sociedade, a adaptação é o que te faz sobreviver. Essa coisa de homem com risco, eu acho que é uma das coisas muito idiotas, assim. O cara acha que ele vai ser mais homem.
Meu tio trabalhava numa petroquímica durante muitos anos, meus 2 tios são da engenharia. Né? E cheio de cara que enfiava a mão em máquina, perdia a mão, perdia dedo. Porque o cara, às vezes, estava lá na loucura, achava que ele era o homem que resolvia e não conseguia parar e pensar. E essa prudência, que é a prudência que salva vidas, é a prudência que faz com que você continue tendo o seu trabalho, que você consiga sustentar a sua família, é muito associada à mulher. E não tem nada a ver, né? E não tem nada a ver, cara. Isso sobreviver, sabe? Tipo, cuidar. Então eu vejo que tem que ter essas mudanças também. Ainda mais num lugar que você trabalha muito, deve trabalhar muito com mecânica, com peça. Imagina uma turbina ligada perto de mim. O cuidado é mortal, a aviação é mortal. Assim. Se você não tiver uma mente muito programada ali para seguir o procedimento e seguir as normas de segurança, você morre. É simples. Mas como é que você vê, Lito, a relação de todo operacional que tem ao redor de um voo com uma piloto mulher? Pelo menos na minha empresa a gente não liga. Mas eu imagino que nem todas as empresas têm um nível de evolução iguais, né, à empresa que eu trabalho. Aliás, se tiver alguma mulher piloto assistindo esse vídeo, vai ficar Diga-nos, pelo amor de Deus. Deixa no comentário aí que se você é tratada de maneira diferente. Por que você acha que tem poucas mulheres na aviação? Eu acho que é uma questão cultural, cara. Eu acho que é uma questão estrutural. Eu acho que não era considerado um trabalho de mulher. No jeito que jogadora de futebol não era considerado uma profissão para uma menina. Então, são lugares que a gente não abre espaço. Do mesmo jeito que comissário de bordo não era uma opção para homem. E eu fiz uma pesquisa no Google uma vez com a palavra "o homem pode" para ver o que aparecia. E sabe o que apareceu? Não. Coisas como, tipo assim, o homem pode ser aeromoço. O homem pode vender Avon. Olha! Pensa você num país com desemprego em alta, a gente vivendo uma crise, uma recessão, o cara cogita não ganhar dinheiro, porque se ele vender Avon, acho que o pinto dele vai cair. Sabe qual que é? E aí também o cara cogita, que ele acha que é normal, ele fala pra filha dele, ele fala assim, não, Carlinha, você nunca vai ser piloto de avião, isso é coisa de menino. E aí eu acho que você negar uma vocação, entendeu? Tipo, às vezes uma menina, ela tem uma vocação, ela tem uma vontade, ela tem um talento, e eu acho que a gente, como homem, o que a gente pode fazer? Isso é a criação, é a paternidade, você é pai agora. E o nosso papel é quebrar a roda, porque a roda tá aí, tá massacrando, e tá matando homem de depressão, e tá matando homem por violência, e tá matando homem no trabalho, e, zoando as meninas. As meninas querendo crescer, querendo ascender e não podem. Então o nosso papel como pais, como homens, é quebrar essa roda. É ensinar para nossos filhos que ele não vai ser mais ou menos homem pela profissão que ele escolher. E o que importa não é orientação sexual, o que ele gosta de se vestir, como ele gosta de agir, e sim caráter, o jeito como ele lida com as pessoas, inteligência emocional, educação financeira. São coisas muito mais importantes do que falar, tipo, homem não chora, mulher não é piloto, esse tipo de coisa. As meninas cresciam sem a perspectiva de ser piloto. Não é uma opção. Hoje já se comprova que as mulheres, elas suportam muito mais a força G. Por exemplo, se ela estiver pilotando um caça, ela suporta muito mais a força G do que um homem, sexo masculino. Tem uma campeã brasileira de acrobacia aérea que veio aqui no canal. Que da hora! A Juliana Frateschi. Nos Estados Unidos, a Patty Wagstaff, ela foi, acho que por 5 anos seguidos, campeã americana de acrobacia. Uma mulher. Por quê? Porque ela conseguia suportar muito mais forças aerodinâmicas, força G da gravidade do que os homens. Olha que interessante. E aí, pilotando caça, você pensa em quem? No Tio Cruise. De calça jeans na areia. Ed, mano, valeu. Obrigado por ter vindo aí, cara. A gente repetir aqui, Lito é um anjo. Toda vez que eu vou, eu penso nele. O avião começa a fazer barulho, eu penso no Lito, vai dar tudo certo. E foi muito legal trazer também, de vez em quando, uns vídeos de bate-papo aqui pro canal, que aí, né, já é bom a gente ouvir o outro lado, porque às vezes eu ficar só falando o meu lado da aviação, pode ser que encubra outros lados, como esse, por exemplo, que é importante para todo mundo, inclusive quem trabalha na aviação, saber que as coisas estão evoluindo. Graças a Deus. Grande abraço e até o próximo voo.